Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, estamos iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Quem vos fala é o pastor Gabriel Bolt, pastor da Paróquia Evangélica Luterana Cristo Redentor, aqui de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Hoje nós queremos estudar o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia próximo de você, pegue-a, abra lá no capítulo 4 e venha estudar a palavra de Deus comigo. O capítulo 4, por ele ser um texto um pouco extenso, não vai dar para a gente ler todo ele no programa devido ao tempo. Mas eu vou pegar algumas partes para que possamos também entender o todo do capítulo 4. Vou usar aqui a NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje. Você pode pegar a Bíblia que você tem em mãos, a tradução que melhor lhe convém. Nós queremos iniciar o texto. A minha Bíblia tem o título que é bem sugestivo, dizendo assim: Pedro e João diante do Conselho Superior. O texto inicia no versículo 1, dizendo: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isto provava que os mortos vão ressuscitar. Veja o que está em jogo aqui. Os saduceus era uma classe de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Já os apóstolos estavam ensinando que Jesus havia ressuscitado e provava também que os mortos vão ressuscitar. Logo, você pode entender que isso não soou bem, não somente aos saduceus, mas também alguns sacerdotes que ali vieram juntamente com a guarda do templo para fazer uma coisa: prender Pedro e João. Isso logo o texto segue dizendo: então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. No outro dia, eles trazem os dois apóstolos Pedro e João diante do Conselho Superior para interrogá-los. E a pergunta que eles fazem a Pedro e João está lá no versículo 7. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Não somente anunciar Jesus, dizendo que Jesus havia ressuscitado, mas também nesse contexto a gente vai entender mais adiante que eles haviam curado uma pessoa e isso dava mais uma vez pontos para Pedro e João. Ou poderíamos dizer pontos para a fé cristã, porque os apóstolos estavam fazendo milagres e maravilhas em nome de Jesus. E a resposta, então, que eles tiveram de Pedro foi: os senhores estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois, então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os apóstolos sempre trazem o foco a Jesus, que tinha poder, que tem poder para curar e fazer milagres e maravilhas. Eles seguem dizendo: aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Veja que de novo eles dão um foco na ressurreição de Jesus. E logo em seguida, a partir do versículo 11, é citado o texto lá do Salmo 118, versículo 22, que diz, Pedro diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Este texto lá do Salmo 118, ele é uma referência messiânica de que Jesus iria ser rejeitado, e assim como uma pedra que muitas vezes é rejeitada num alicerce, depois ela passa a ser fundamental. Jesus foi rejeitado, como aqui vocês estão vendo. Logo em seguida, ele passou a ser mais importante de todas, que também no contexto nós podemos perceber que estava
atraindo multidões por aquilo que os apóstolos faziam e anunciavam de Jesus, especialmente a ressurreição de Jesus, que é o firme alicerce da fé cristã. O versículo 12 é um texto muito bonito, onde assim está escrito: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Este texto, ele fala de algo fundamental para a fé cristã. O pilar da fé cristã, a justificação pela fé. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, daquilo que ele fez na cruz. Pois no mundo inteiro não há nenhum outro nome, não há nada e ninguém que Deus deu e é nos dado a salvação somente por meio de Jesus Cristo. Este é um dos fundamentos da fé cristã e também é isto que veio trazer controvérsia para até mesmo os judeus do primeiro século. Logo em seguida, os membros do Conselho Superior eles ficaram admirados com a coragem que Pedro e João tinham de falar isso diante de toda esta autoridade que os questionaram. E um destaque também do capítulo 4 é a coragem que Deus, por meio do seu Santo Espírito, deu a estes homens, que o próprio texto aqui do versículo 13 diz que eram pessoas simples sem instrução. Os apóstolos receberam coragem vinda do Espírito Santo para dar testemunho diante desta autoridade do Conselho Superior, que ficaram até mesmo admirados com tudo aquilo que eles tinham falado. Eles receberam uma advertência, foram presos novamente. Em seguida, o conselho discutiu o que iria fazer com esses homens, não puderam fazer muitas coisas. No dia seguinte, eles ameaçaram de não podiam falar mais nada. O Conselho Superior ameaçou Pedro e João e eles disseram novamente: os senhores mesmos julguem diante de Deus se devemos obedecer aos senhores ou a Deus. Está lá no versículo 19 que você pode conferir em sua Bíblia. Logo em seguida, então, eles também seguiram a sua fala dizendo: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Os apóstolos, aqui Pedro e João, eram testemunhas vivas de Jesus, o Senhor. Testemunhas que eles viram e ouviram, ou seja, eles caminharam com Jesus. E eles não se calaram, mesmo que foram ameaçados. Em seguida, eles ainda foram ameaçados com mais dureza, diz lá no versículo 21, para que eles calassem a boca, ou seja, ficassem quietos e não falassem mais de Jesus, porque estava arrastando uma grande multidão e as pessoas estavam crendo no Senhor Jesus. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Então, isso poupou até mesmo a vida deles, que eles não puderam até mesmo ser castigados mais severamente ainda, porque a multidão estava com os olhos fitos nesses dois homens de Deus, que o Espírito Santo estava usando eles para dar testemunho de Jesus. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais ou menos 40 anos, diz o versículo 22. Então, há uma cura que acontece, isso tudo veio à tona porque estava arrastando multidões e o testemunho de Pedro e João a respeito de Jesus fazia com que também as pessoas viessem a crer nesse Jesus maravilhoso. Em seguida, a minha Bíblia ela tem uma divisão, tem o título aqui, A Oração dos Seguidores de Jesus, porque Pedro e João foram soltos, e quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo, contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo tinham feito com eles, e tinham até mesmo dito, e não somente dito, mas os ameaçado.
Assim eles ouviram isso, todos aqueles cristãos. Em seguida, eles fizeram uma oração por sinal muito bela. Esta oração está lá no versículo 24 até o versículo, ao final aqui do versículo 30. Uma bela oração que eu convido você para também orar esta oração. E não somente orar, mas também fazer com que este pedido que os apóstolos fizeram também possa ser seu, possa ser meu pedido. Eu vou iniciar esta oração no versículo 24, acompanhe em sua Bíblia. Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e tudo o que existe neles. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, seu servo, quando ele disse. E aí, esta oração tem uma parte que é lá do Salmo 2, versículos 1 a 2, que é o versículo 25 e 26, e a oração segue no versículo 27, dizendo, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer. E a oração final da oração, eles dizem, agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Eu preciso dar uma paradinha aqui para dizer a vocês assim, que bela oração. Eu disse antes que você também possa fazer esta oração, porque é uma oração que pede a favor daquelas pessoas que são perseguidas, que são ameaçadas, porque simplesmente são cristãs. Simplesmente estão falando de Jesus, do nome de Jesus. Elas são perseguidas muitas vezes, e não só em nosso país, em outros países há muito mais perseguição do que o nosso, mas esta oração ela precisa sempre ser feita em todo e qualquer momento, porque, eu repito o versículo 29, agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Ter coragem para falar de Jesus, isto a igreja precisa ter. Isto eu e você precisamos ter, porque muitas vezes anunciar Jesus causa divisão, causa até mesmo perseguição, como aqui o texto de Atos dos Apóstolos tanto fala, essa referência de que os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram até mesmo uma grande perseguição na igreja primitiva, porque muitas pessoas vieram a crer em Jesus como seu Salvador pelo simples fato de o Senhor ter feito tudo por eles, assim como também fez tudo por nós. O versículo 30, a oração segue dizendo, estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. E aqui poderia ter um amém. Ali a oração encerra no versículo 30. Volto a lembrar, ela inicia lá na parte B do versículo 24 e encerra aqui no versículo 30. Uma oração em favor dos seguidores de Jesus. Todos aqueles, também aqui no século 21, precisam ser lembrados. Nós precisamos orar pela igreja, seja ela sendo perseguida ou não, porque todos precisam ter a coragem que estes apóstolos tiveram de dar testemunho diante das autoridades, poderíamos chamar da autoridade máxima da época. Eles foram confrontados e nem mesmo por isso ficaram quietos. Eles tiveram coragem de dizer que Jesus é o Salvador. E esta oração, por isso, ela é uma bela oração a ser feita em todo e qualquer momento. No versículo 31, nós temos lá, quando terminaram de fazer esta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, ou seja, aconteceu
um terremoto, então todos ficaram cheios do Espírito Santo novamente, né? O texto aqui diz no versículo 31, e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Veja bem, 3 vezes aqui nesse capítulo 4 aparece a palavra coragem. No primeiro momento, a coragem aqui, Pedro e João, tiveram tanta coragem que foram até mesmo admirados. O Conselho Superior ficou admirado pela coragem desses 2 homens. Nesta oração, é pedido que o povo de Deus tenha também coragem. E aqui, de novo, as pessoas receberam coragem para falar da palavra de Deus. E a igreja só crescia. O versículo 32 diz que a igreja estava crescendo. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo, diz lá. Então havia unidade nessa igreja, não havia divergência. A igreja primitiva estava unida e por isso que o título da minha Bíblia aqui, NTLH, ela é muito sugestivo, novamente, porque tudo era de todos. Pensavam e agiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham, ou seja, havia igualdade. Ninguém tinha necessidade nesta igreja. E eles continuavam dando testemunho da ressurreição de Jesus. Ao mesmo tempo, ao final do texto, no versículo 36 e 37, nós temos então, foi assim que José vendeu o terreno deles e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Fala de Barnabé que vendeu uma propriedade, colocou no caixa da igreja para que todos pudessem usufruir daquele bem que foi vendido e todo mundo pudesse até mesmo comprar as suas coisas, ou seja, o seu alimento, aquilo que precisava para sobreviver, para que a igualdade fosse a mesma para todos. Aqui nós temos então o bem comum sendo administrado por esta igreja primitiva. O que nós temos aqui, até mesmo como forma de conclusão, primeiro momento, o Espírito Santo estava com esses apóstolos, dando eles força e coragem para anunciar Jesus, a ressurreição, que é o diferencial da fé cristã. É a pedra de toque que faz com que nós possamos crer e confessar que Jesus é o nosso Salvador. Por meio dele nós temos vida e vida em abundância e também faremos parte da ressurreição. Isso é muito importante lembrar. Ao mesmo tempo, nós também precisamos orar pela igreja perseguida e ao mesmo tempo orar por cada um de nós e pedir que Deus nos dê também coragem para anunciar a Jesus em todo e qualquer contexto, até mesmo quando sermos também confrontados ou perseguidos. Este é um recado que nós precisamos ter e levar em nosso coração. E, para encerrar, lembrar ainda, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, que é Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Este é Jesus. Por meio de Jesus, todos aqueles que nele creem têm vida eterna, têm salvação. Só por meio dele. Que você possa também levar isso no seu coração e assim também continuar estudando a palavra de Deus. Por mais que aqui foi passado de forma rápida, mas deu para que tenhamos um conhecimento deste capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Eu desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus no estudo e que possamos cada vez mais crescer na graça do Senhor e também ser corajosos para anunciarmos a palavra de Deus. Um grande abraço a você. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.